Como eu começaria a investir hoje? Você vai descobrir quais ativos comprar, como montar uma carteira de investimentos e como se planejar financeiramente para investir todos os meses. Antes de eu mostrar quais ativos você poderia investir, como quais ações comprar, quais fundos imobiliários investir, vamos começar pelo planejamento. A primeira coisa é destinar uma parcela das suas receitas para os investimentos. Você precisa colocar você como prioridade, então sempre que você receber o seu salário, você precisa destinar uma parcela fixa todos os meses para investir para você no futuro. Imagine que você tem que pagar uma dívida. Todo mês você tem que pegar lá 10% do seu salário e quitar esse boleto. É isso que você precisa fazer sempre que receber um salário. O ideal é que você destine 20% das suas receitas, sendo que 30% é um número muito bom. Se você não tem esse hábito, dificilmente você vai conseguir chegar em 20, 30%. Por isso, comece com o mais fácil. Comece destinando 2% do seu salário. Depois vai subindo para 5, 10, 15, até chegar em 20% pelo menos. Em seguida, o ideal é que você monte uma reserva de emergência. Certamente você já ouviu falar isso em diversos vídeos por aí, mas isso é muito importante. O ideal é que você já tenha essa reserva de emergência montada antes de começar a investir. Só que isso pode ser ruim para você que está querendo começar a investir. Imagine lá que você queira montar uma reserva de emergência de 6 meses e o seu salário é de 5 mil reais. Você precisaria ter 30 mil reais investidos como uma reserva de emergência. E aí, se você investe 500 reais por mês, você levaria vários anos para chegar nesse valor. Por isso eu recomendo você fazer os dois juntos. Por exemplo, no primeiro ano, destine 75% do quanto você vai investir para a reserva de emergência e 25% para sua carteira de investimentos de longo prazo. E desde o primeiro investimento que você faz na sua carteira de investimentos de longo prazo, você já consegue observar o dinheiro trabalhar para você. Claro que você também consegue observar isso quando você está montando a reserva de emergência, porque também o dinheiro vai estar trabalhando para você. Só que como que na carteira de investimentos você pode escolher ativos de longo prazo, como ações, você pode receber dividendos, rendimentos mensais de fundos imobiliários e você vê esse dinheiro caindo na sua conta. Então isso é muito gratificante e para sua mentalidade investidora isso é muito bom. Pode te ajudar a querer cada vez poupar mais, querer ganhar mais dinheiro para você conseguir investir mais para atingir os seus objetivos financeiros cada vez mais rápido. Então começar a investir para o longo prazo, mesmo que você não tenha uma reserva de emergência montada, é muito interessante, porque você constrói a mentalidade, porque nada adianta você seguir a teoria de montar a sua reserva de emergência e aí depois de um ano você já está desmotivado porque você não viu ali na conta esse dinheiro entrando, então isso pode gerar algum certo desconforto. A gente recomenda isso de você ter ali a sua reserva de emergência diferente da sua carteira de investimentos de longo prazo, porque os seus investimentos de longo prazo terá momentos que você vai ter perdas. Então, se você vender, caso você precise do dinheiro, isso pode gerar prejuízos financeiros. Imagine lá uma ação que está em queda, você tem 10 mil reais em ações e caiu para 6 mil e você precisa do dinheiro. Então, você vende e você acabou tendo esse prejuízo de 4 mil. Só que nesse momento, o mais ideal é que você esteja comprando ações e não vendendo. Já se você tem uma reserva de emergência e está precisando de dinheiro, você vai lá e retira dessa reserva de emergência. Agora que você já viu que é importante ter esse planejamento financeiro, vamos verificar como que deve ser uma estrutura da carteira de investimentos antes de ver os ativos que irão compor essa carteira de investimentos. É importante a gente falar nisso porque a maior parte das pessoas que querem começar a investir, elas estão de olho naquilo que está pagando mais naquele momento. Por exemplo, nesse momento a renda fixa está em alta, os juros estão em alta, os juros estão subindo e vão atingir valores mais altos, vão ficar ali na faixa de 14, 15%. Então muitos investidores pensam, poxa, por que eu vou investir em outra coisa se eu consigo ganhar aqui 14, 15% ao ano com muita segurança? Esse pensamento ele é verdadeiro, só que quando isso acontece, muitos ativos caem, muitos ativos ficam baratos, então você encontra fundos imobiliários sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, ações descontadas a preços que você nunca teria visto anteriormente e acaba se tornando também um momento interessante para comprar esses ativos de risco, esses ativos de renda variável. Além disso, nunca um investimento ele está no topo daquele que mais rende em todos os anos.
Então vai ter anos onde a renda fixa vai estar em alta, né? Os juros vão estar em alta e aí as ações renderam pouco. Depois, em outros anos, as ações vão estar rendendo mais e os fundos imobiliários pouco. Depois os fundos imobiliários vão estar rendendo mais. O dólar caiu, o dólar subiu, o ouro permaneceu estável. Depois o ouro foi o ativo que mais rendeu. Então sempre é uma oscilação da classe de ativo que mais rendeu em certo ano. Por isso que o importante é você ter um pouquinho de cada um dessas classes de ativos, que aí você tem uma carteira de investimentos altamente diversificada e você consegue aproveitar os ciclos macroeconômicos que iremos vivenciar e assim lucrar cada vez mais nos seus investimentos. E se eu estivesse começando a investir nesse momento, por mais que eu ache interessante ter uma parcela expressiva em renda variável, eu começaria com apenas 10% em renda variável e 90% em renda fixa. Eu iria fazer isso porque a renda variável é aquilo que oscila, são ações, fundos imobiliários, ações internacionais, enfim, vários ativos que oscilam na carteira de investimentos. Que dessa forma você começa a entender como que o mercado funciona, você consegue observar essas oscilações e com o passar do tempo, conforme você vai ficando mais seguro nos seus investimentos e vai perdendo esse medo de investir, você pode ponderar a aumentar a sua parcela de renda variável. Por exemplo, você começou lá com 10%, no próximo ano ou depois de 6 meses você sobe para 15%, depois sobe para 20%, 25%, até chegar em uma fatia a qual você julgue ótima. Por exemplo, eu quero ter 40% em renda variável, então você vai subindo aos poucos até chegar em 40%. Inclusive é exatamente assim que eu faço para os meus clientes da consultoria de investimentos. Eu começo com uma carteira altamente conservadora e aí a gente vai aumentando ela até chegar a uma carteira mais moderada a agressiva. Agora que você entendeu que precisa ter uma carteira de investimentos diversificada, vamos verificar quais ativos a gente poderia colocar nessa carteira de investimentos. Vou começar pela renda fixa, mas já vou falar dos fundos imobiliários, ações no Brasil e até mesmo internacional. Na parcela de renda fixa da sua carteira de investimentos, ela pode ser dividida em basicamente 4 blocos. Um deles é você destinar um pouco para o caixa. O caixa é um valor que você tem similar a uma aplicação que você teria para sua reserva de emergência, onde você consegue resgatar a qualquer momento sem perdas. E assim você consegue aproveitar oportunidades no mercado financeiro. Então, se por exemplo, a sua parcela de ações caiu bastante, você não precisa ficar tirando dinheiro do bolso para ir lá comprar. Você já tem um caixa disponível, você consegue liquidar esse caixa e comprar o ativo a qual você deseja. Já outras caixinhas da renda fixa, você pode colocar investimentos com vencimento mais longo, onde você consegue ter uma rentabilidade maior. Aqui você pode ter produtos atrelados aos juros, como um CDB que rende lá 120%, 130% do CDI, outros atrelados à inflação, como um tesouro IPCA+, que rende IPCA mais 7%, ou algum CDB que rende IPCA mais 9%, 10% ao ano, e uma fatia em pré-fixados, aqueles produtos que rendem, por exemplo, 15% ao ano, 17% ao ano. No momento que você compra, você já sabe a rentabilidade desse produto. Para essa fatia de pré-fixado, eu recomendaria que você tenha o mínimo possível, ainda mais se você for iniciante, porque parece ser o mais seguro, mas na verdade é o mais arriscado. Veja que se a taxa de juros está em 14% e você compra um pré-fixado a 17% achando que fez um bom negócio, só que o vencimento desse pré-fixado é daqui 4 anos, imagine que o juros suba para mais do que 17%, a gente tem um momento muito turbulento no país e vai lá para 20%, 30%, você acaba perdendo dinheiro e provavelmente vai perder para a inflação. Agora que conhecemos a renda fixa, vamos entrar na renda variável. Vou começar falando das ações nacionais. Investir em ações é altamente interessante porque é uma forma de você empreender e multiplicar o seu patrimônio no longo prazo. Inclusive é uma forma de empreender bem segura. Afinal, você não precisa ir lá e montar um negócio do zero. Por exemplo, vai lá e monta uma farmácia do zero, sendo que você não entende do negócio. Você simplesmente pode comprar ações de uma empresa que é farmacêutica. E, inclusive, com pouco dinheiro, você consegue ter exposição a vários negócios. Basta você comprar ações de empresas que são de setores diferentes. Só que, obviamente, investir em ações também tem muitos riscos. E ainda mais se você é investidor iniciante, você não sabe avaliar qual ação comprar. Como identificar que uma ação ela é rentável, ela tem um bom crescimento, ela possui as suas contas saudáveis, né? Ela não está muito endividada. Como que você poderia encontrar essas empresas? É um trabalho analítico que demanda conhecimento e tempo. E muitas vezes o investidor iniciante ele não tem nenhuma dessas duas características. Talvez o tempo ele até tem, mas o conhecimento ainda não. Por isso aqui eu recomendaria investir em ETFs. O
ETF ele é como uma cesta básica. Você vai lá no mercado e compra uma cesta básica. Você comprou um único produto. Só que dentro desse único produto tem vários produtos. Você comprou a cesta, mas lá dentro tem arroz, feijão, farinha, trigo, enfim, tem vários produtos lá dentro. E olha que interessante, na Bolsa de Valores eu consigo ir lá e comprar um ETF e dentro desse ETF tem várias ações. Antigamente, o ETF mais conhecido da Bolsa Brasileira é o BOVA11, que replica o principal índice de ações do Brasil, que é o índice Bovespa. Só que agora a gente tem alguns ETFs interessantes, como o NSDV11 criado pelo Nubank. Ele acompanha o índice Ibov Smart Dividendos. Veja que ele possui 21 ações em seu portfólio. Veja que uma única cota está custando R$ 114,61. Isso quer dizer que você vai lá e compra uma única cota desse ETF, só que você leva 21 ações. E as ações são altamente diversificadas, como a gente consegue observar nessa imagem. Nós temos diversos setores, como financeira, energia, bens de consumo, comunicação, materiais básicos, entre outros. E as diversas ações que nós temos possuem peso ali de 5% aproximadamente. Veja que assim a probabilidade de você errar, ela reduz bastante. Aqui nós temos empresas altamente consolidadas. Talvez não serão as empresas que vão entregar o maior resultado. No entanto, quando a gente olha uma janela de longo prazo, esse ETF ele vai trazer uma rentabilidade interessante quando comparado à média das ações brasileiras. Talvez você, como um investidor inexperiente, as suas escolhas de ações talvez não irá superar essa média de mercado e você ainda vai ter muito trabalho para selecionar essas ações. Inclusive, veja que esse ETF ele foi criado lá em 2023 e até o momento que eu gravo esse vídeo ele está rendendo basicamente o dobro do índice Bovespa. Agora vamos falar dos fundos imobiliários. Eu acho muito interessante você ter essa classe de ativo na sua carteira de investimentos, porque os fundos imobiliários eles pagam rendimentos todos os meses. Então você compra cotas de fundos imobiliários, que dentro desses fundos imobiliários tem grandes empreendimentos imobiliários como galpões logísticos, shoppings, escritórios em grandes cidades. E assim você recebe rendimentos todos os meses. Só que da mesma forma para as ações, às vezes é muito difícil de você escolher sem ter o conhecimento apropriado. E no caso dos fundos imobiliários, nós temos produtos similares a esses ETFs que eu mencionei, que seriam os FOFs, que são fundos de fundos. E um muito interessante é o KISO 11. Dessa forma, você compra uma única cota desse fundo imobiliário e dentro dele ele investe em vários outros fundos imobiliários. E já nos investimentos no exterior, é fundamental que você tenha uma parcela dolarizada do seu patrimônio. Então, por isso que é importante você investir no exterior. E, inclusive, nós conseguimos investir no exterior diretamente pela Bolsa Brasileira, de uma forma bem simples. E da mesma forma, para eliminar esse poder analítico e talvez grandes erros que você pode ter ao escolher ativos isoladamente, nada melhor do que você investir na média do mercado. Inclusive, nós temos ETFs que replicam o S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Esse ETF é o IVVB11. Além dele, nós temos o Nasdaq 11, que replica o índice Nasdaq, que são as 100 maiores empresas de tecnologia do mundo. Inclusive, se você deseja ter Bitcoin na sua carteira, também tem um ETF para fazer isso. Ao investir no ETF BIT11, você está investindo indiretamente em Bitcoin. Inclusive, eu recomendaria você definir uma porcentagem para cada classe de ativo, como eu mencionei anteriormente. E adicional a isso, se você deseja ter mais de um ativo para cada classe, defina peso para esses ativos também. Que assim, nos seus próximos aportes, fica tudo mais fácil. Você consegue automatizar naquilo que você precisa investir. Por exemplo, imagine que um ativo que você esteja investindo, você deseja ter 10% nele. E lá no seu próximo aporte, a porcentagem que você tem nesse ativo nesse momento é de 12%. Veja, você não precisa comprar mais, porque você já passou de 10% e é 10% que você deseja ter. Agora, por outro lado, se você deseja ter 10% e você tem 8%, então veja, você precisa aportar nesse ativo para voltar a ter 10%. Que assim, com seus próprios aportes, periodicamente, você acaba fazendo o rebalanceamento natural da sua carteira. E sem muito esforço, você sabe aquilo que você precisa comprar todas as vezes que você deseja aportar. Espero ter te ajudado nesse vídeo, um grande abraço e até logo.